Nesse vídeo nós vamos te contar o que aconteceu com o banco do Silvio Santos, Banco Pan-Americano. Uma grande fraude financeira fez com que quase o Silvio Santos quebrasse e perdesse todas as suas empresas. Esse banco era do Silvio Santos. E na verdade, Silvio Santos nem é o nome dele de verdade, é um nome artístico. Ele se chama Cenoura Bravanel. Muitas pessoas conhecem ele apenas como apresentador de TV, que apresenta lá o Roda Roda, programa Silvio Santos, mas ele vai muito além disso, é um grande empreendedor. O grupo Silvio Santos tem mais de 30 empresas e 20 mil funcionários. Então o SBT é a emissora dele, ele tem seus programas e utiliza da mídia, das pessoas que os programas alcançam pra conseguir divulgar o Baú da Felicidade, divulgar a Jequiti. E no Jequiti toda hora aparece, lembra que eu assistia Dois Homens e Meio do nada? Aparecia Jequiti e saía. No Chaves. Jequiti saía. Também tinha o quê? Roda Roda Jequiti, né? Ele vai lá, chama as consultoras pra participar do programa e as mulheres ali, a galera quer vender Jequiti, quer comprar também porque eu vou perfuminho ali. Então, é uma ótima forma, Renan, de alavancar as empresas, alavancar as vendas a partir da mídia do SBT. Não são somente as consultoras que eram chamadas pro Roda Roda Jequiti. Então era quem comprava o produto e quem vendia também. O problema de verdade que fez com que quase ele quebrasse foi o Banco Pan-Americano. Mas vamos voltar um pouco na história dele para entender o que aconteceu. Cenoura Bravanel nasceu em 1930. Fazendo as contas aqui, em 2000 ele já tinha 70 anos. Hoje ele tá com 93. Ele começou sendo camelô vendendo canetas. E por ter uma voz muito característica aí, todo mundo conhece do Silvio Santos, ele foi convidado para ser locutor. Acabou aceitando, porém depois desistiu, porque ele viu que vendendo canetas ele ia ganhar mais dinheiro do que sendo locutor. E em 1958, ele comprou uma empresa chamada Baú da Felicidade, que até então a pessoa ia lá, pagava um carnezinho todo mês e no final do ano recebia uma caixa de brinquedos. Da forma que nós vamos contar aqui, parece que é uma carreira só de sucesso. Então o cara vai lá, compra a empresa, dá certo e vai crescendo. Porém, com certeza, no meio do caminho tiveram muitas dificuldades. Porém, isso aqui não é um vídeo sobre a vida do Silvio Santos. Então, nós só estamos passando nos principais pontos. Obviamente que não teria uma gama tão grande assim de pessoas para pagar um carnê e no final do ano receber uma caixa de brinquedos. Por isso que ele foi lá e expandiu depois o Baú da Felicidade. Ele foi lá e construiu lojas físicas e quem pagava o carnê tinha mais opções agora, não era apenas caixa de brinquedos. Então tinha eletrodomésticos, eletrônicos que você podia ir lá e trocar. Em 1961, o Silvio Santos estreia com o programa Vamos Brincar de Forca. E ele usou o programa para divulgar a empresa dele, Baú da Felicidade. O que eu acredito que deve ter acontecido, né, Renan? Ele devia ganhar menos ali pra ser apresentador, porém ele falou, não, eu vou receber isso aqui, mas eu quero divulgar a minha empresa. Aí o dono da emissora ali do programa foi lá e aceitou, e dessa forma o Silvio Santos já começou a fazer o que ele faz hoje em dia, divulgar as próprias empresas na mídia que ele possui. Muita gente fala hoje em dia sobre marketing de conteúdo, de você ir lá, postar vídeo nas redes sociais, pra alavancar a sua empresa, e pra vocês verem, desde sempre o Silvio Santos já fazia isso. Então isso não é novidade, já acontece há muito tempo. O que mudou realmente foi o meio pra você poder fazer isso. Então antes a barreira de entrada era muito maior, você precisava ter um programa, precisava apresentar alguma coisa na TV. Hoje em dia com a internet é só você ir lá, criar um canal no YouTube, criar uma conta aí no Instagram, que você já consegue fazer isso. E o Baú da Felicidade foi ainda mais incrementado, com o Silvio Santos colocando até casas e carros como recompensa. Obviamente o carnezinho que você estava pagando todo mês ali pra receber um carro ou uma casa era muito maior. E pra conseguir atender essa demanda de carros e casas, ele foi lá e comprou construtora, comprou também concessionária de veículos. Nós falamos tudo isso porque agora que começa o que veio a ser o Banco Pan-Americano. Então o que acontece? Ele vai lá, recebe muito dinheiro dos clientes, dos carnês que eles estão pagando. Obviamente que uma hora ele vai receber o prêmio, porém enquanto isso, o dinheiro fica parado ali com ele. Então o que ele fez? Foi lá e criou o Baú Financeira, que foi uma instituição para ele conseguir rentabilizar melhor o dinheiro que ele tinha em caixa ali dos clientes que estavam pagando o carnezinho. Depois ele ainda criou a Telecena, que todo mundo já conhece, você vai lá, raspava, poderia ganhar alguma coisa na hora, e ainda tinha os números quando você abria a cartela, e tinha o sorteio todo domingo lá da Telecena, programa Silvio Santos. Na TV, ele passou um curto período na Rede Globo, porém, ele não ficou muito tempo porque ele queria ser dono de uma parte da Rede Globo, então ele foi lá, queria comprar uma parte, não quiseram vender pra ele, então ele caiu fora. Pra vocês verem como o cara é empreendedor. Ele queria ser dono do negócio, caso contrário, ele foi lá e não quis mais. Depois, ele foi pra Tupi, que hoje é a famosa Record, e ele foi dono de 50% das ações, então a Rede Globo não quis vender pra ele, ele foi lá, encontrou outro lugar e se tornou sócio de verdade. E em 1970, ele começou a pensar em ter a própria emissora dele. E em 75, ele conseguiu a concessão do governo para ter o Canal 11
e começou a TVS, pra vocês verem a burocracia que era. Você queria ter um programa, queria ter uma mídia, tinha que ter a concessão do governo pra ter um canal seu. Ele começou a sua própria emissora com mais de 13 mil funcionários e um investimento inicial de 10 milhões de dólares. Eita, eu pensei que seria mais, né? Pra abrir uma TV, 10 milhões de dólares já tá abrindo ali. Mas aí você tem que lembrar que é em 1975, imagina quanto que valia 10 milhões de dólares nessa época, né? Se corrige com a inflação hoje em dia, nem sei que número que chega. Mas pra vocês verem, não bastaria somente ter o dinheiro, precisava também da concessão do governo. E em 1981 ele conseguiu a concessão de mais 4 canais, e aí que se inicia o SBT, que é Sistema Brasileiro de Televisão. E em 1990, a Baú Financeira foi autorizada a começar a atuar como banco. E pra quem não sabe, a principal diferença entre uma financeira e banco é que o banco pode conceder crédito, pode emprestar dinheiro, enquanto a financeira não. Aí que começa o problema, que fez com que quase o Silvio Santos tivesse quebrado. Então de Baú Financeira trocou o nome e virou Banco Pan-Americano. Até então, tava dando tudo certo, o banco estava crescendo, tanto que em 2009, a Caixa Econômica decidiu comprar um pedaço, pagou 740 milhões por 35,5% das ações do Banco Pan-Americano. Mesmo com a Caixa entrando, quem comandava o banco, quem tomava as decisões era o Grupo Silvio Santos, que eles tinham 51% das ações preferenciais, que são as ações que dão direito a voto ali a decidir o que vai acontecer. E aí que começaram os problemas. A equipe que comandava o banco era do Grupo Silvio Santos e eles começaram a cometer crimes financeiros. O esquema fraudulento era o seguinte, vamos pensar. O que compõe um patrimônio do banco? Primeiro, dinheiro de verdade, dinheiro em caixa e título de dívida. Dinheiro a receber, porque o banco ganha dinheiro e emprestando para outras pessoas a juros. Colocando o exemplo de uma pessoa real para vocês entenderem. O meu patrimônio é composto do quê? De tudo que eu tenho, então pode ser imóveis, veículos, dinheiro parado na conta, investimentos, ações, fundos imobiliários. E vamos supor que eu fui lá e emprestei 10 mil reais pro Matheus. E ele vai me pagar mais que isso a juros, né? Obviamente que pessoa física não pode fazer isso daí, mas beleza, vamos supor para vocês entenderem de pessoa física. Então, esse empréstimo ali, o dinheiro que eu tenho a receber do Matheus, também compõe o meu patrimônio. Então esse dinheiro que o banco tem a receber dos empréstimos que ele concedeu, se juntar tudo, é chamado de carteira. E o que acontecia? Ele pode pegar, realmente esperar as pessoas pagarem o empréstimo que pegaram, ou pode fazer o seguinte, ele pode pegar todos esses empréstimos que eles têm, então vamos supor, o banco emprestou 10 ali, 10 mil pra Cláudia, 5 mil pro Renan, 50 mil pra outra pessoa ali, ele junta todos esses empréstimos, faz essa carteira e vende para outro banco. Obviamente que é um valor descontado, mas é aquilo, ele vende, recebe na hora e agora quem vai receber os empréstimos não é mais o Banco Pan-Americano, é o outro banco que comprou essa carteira. Mas o que acontece? Como o banco vai lá e vendeu essa carteira para outro banco, ele já recebeu o dinheiro na venda da carteira e não vai receber mais o dinheiro das pessoas. Então ele deveria dar baixa disso daí, isso daí não poderia mais estar no patrimônio do banco. E aí que tava a fraude, porque eles iam lá, vendiam a carteira de crédito para outro banco, então eles recebiam o dinheiro na hora, porém esse outro dinheiro não tem mais a receber. E eles não davam baixa no balanço do banco, então eles ficavam ali com dinheiro a receber mais o dinheiro no caixa. Então o patrimônio do banco aparecia no balanço muito maior do que realmente era. Pensa comigo, o Matheus me devia 10 mil e eu vendi esse empréstimo do Matheus para outra pessoa, recebi 7 mil na hora. E aí ao invés de eu retirar esses 10 mil que o Matheus não vai mais me pagar, eu deixava lá, ficava com 17 mil. Era basicamente isso que o Banco Pan-Americano estava fazendo. Onde o banco mais lucra é emprestando dinheiro para as outras pessoas. E o banco não tem todo o dinheiro no seu patrimônio que ele empresta, ele acaba se alavancando. Porém, o Banco Central exige que a cada 100 reais que o banco empreste, 11 precisam ser dele. E por conta dessa fraude, o patrimônio do banco estava maior do que realmente era verdade, o que fazia com que ele pudesse emprestar mais dinheiro do que o Banco Central permitia, gerando uma alavancagem muito grande. Por conta dessa fraude, o banco parecia estar super bem, com patrimônio gigantesco, com lucros altíssimos, e por conta disso, os seus diretores, as pessoas que estavam no comando dele, acabavam ganhando bônus gigantescos, que não tem problema nenhum se isso fosse verdade, se o banco realmente estivesse crescendo, lucrando bastante, porém era aquilo, a realidade era outra. Então o Banco Central desconfiou e começou a investigar, investigou o banco, investigou o Silvio Santos e descobriram toda a verdade, que o banco tinha um rombo de 2,5 bilhões de reais por conta dessa alavancagem. Em 2008 foi descoberto um rombo de quase 5 bilhões de reais no Pan-Americano. No ano seguinte, a Caixa comprou ações do banco. No meio da investigação, descobriram que o Silvio Santos não tinha nada a ver, não estava sabendo de nada dessas fraudes que estavam acontecendo. Porém, por ser o maior acionista, ele tinha sim sua responsabilidade. Então, sem fazer corpo mole, sem querer tirar o dele da reta, falar não,
porque eu não tava sabendo de nada disso aqui não. Que Eu não tem nada igual algumas a ver. pessoas por aí. Igual alguns donos de banco fizeram recentemente, o Silvio Santos foi lá e falou: eu vou colocar como garantia as minhas empresas, então se caso tudo der errado aqui, eu vou ter que vender o SBT, vou ter que vender tudo e vou cobrir esse rombo de 2,5 bilhões. Então o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, vocês já devem conhecer, se um banco vai à falência, eles te garantem até R$250 mil por instituição financeira e também 1 milhão por CPF se várias quebrarem ao mesmo tempo. Eles foram negociar com o Silvio Santos pra tentar arrumar esse rombo todo. Então ajeitaram o pagamento ali em várias parcelas, com juros menores. O Silvio Santos foi lá, a equipe dele, fez um rebrand no banco, então já perdeu toda a credibilidade, né? A galera não vai querer mais deixar dinheiro no Banco Pan-Americano, trocou pra Banco Pan. Tudo bem que eu não sei se vai mudar muita coisa, né? Pan-americano, Pan, né? Mas beleza. Em 2011, o Banco Pan foi vendido pro BTG por 450 milhões de reais. Eu vendi o banco porque eu fiz questão de, se eu não entendo de banco, pra que eu vou ficar com o banco? E o BTG tem esse perfil de comprar empresas que estão muito ruins aí, que estão à beira da falência, pra conseguir fazer uma reestruturação. E obviamente uma empresa que tá à beira da falência, que tá ferrada, vai custar muito mais barato. E se o BTG tem essa expertise de conseguir realmente consertar e fazer o negócio crescer novamente, ele tem uma oportunidade de ganhar dinheiro dessa forma. E o Silvio Santos ficou com essa grana toda, na verdade não ficou, porque ele estava devendo por conta desse rombo todo que teve no banco. E por conta dele não ser mais dono do banco, conseguiu ajeitar aí uma parte da dívida, suas empresas não estavam mais como garantia, ou seja, ele não estava mais à beira de quebrar. Tem até as imagens dos repórteres indo lá conversar com o Silvio Santos após a reunião com o BTG, que ele vendeu o banco. Ele não queria falar por quanto foi vendido. Eu mesmo me lembro dessa época, 2011. Eu tinha 12 anos, e se eu não me engano era final de semana, nós estávamos na casa de um amigo nosso jogando banco imobiliário. E é aquilo, nós até demos risada porque o Silvio Santos estava vendendo aí o banco dele e nós estávamos lá jogando banco imobiliário. E o YouTube tá com uma nova função, que é o YouTube Shopping, onde nós, criadores de conteúdo, conseguimos linkar produtos ali e você consegue acessar facilmente, só clicando na sacolinha, tem no celular, tem no computador, em tudo que é lugar. Então a gente vai deixar aí o famoso banco imobiliário para você conseguir clicar e comprar, jogar com seus amigos aí, se divertir, que realmente é um jogo bacaninha mesmo. Então depois de todas as investigações, viram que o Silvio Santos realmente não estava ligado à fraude, não tinha nada a ver. Porém, 7 pessoas da gestão do banco que realmente foram lá, fraudaram, foram presas por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, Caixa 2 e crimes financeiros. Hoje o Banco Pan-Americano lá atrás já foi reestruturado, virou Banco Pan. O BTG comprou do Silvio Santos primeiro e em 2021 ele comprou a parte da Caixa por 3,7 bilhões de reais.